Quando Lisa é humilhada por um juiz em uma feira do condado, Homer resolve se vingar anonimamente, acertando uma torta no jurado. Depois disso, ele acaba virando um super-herói, até que sua identidade é descoberta e ele passa a ser chantageado pelo Sr. Burns. O episódio começa com a família Simpsons, reunida no sofá, assistindo a um programa da Fox chamado Ilha dos Idiotas Promíscuos. O programa fala sobre um solteiro bilionário que distribui rosas para várias mulheres, e algumas delas se sentem enganadas porque disseram que o bilionário teria uma ilha. Mas, na verdade, ele só tem uma península. Uma delas chega até a chorar muito. Bart comenta que elas já deviam esperar isso, porque quando se faz contrato com a televisão, todo mundo acaba sendo enganado. Homer manda Bart ficar quieto porque quer assistir aos comerciais e diz que não assistir aos comerciais é praticamente roubar a televisão. Logo começa um comercial de bacon e Homer fica completamente empolgado com tudo que está sendo dito. Ele se anima com a chance de conseguir um bilhete dourado para visitar o sítio onde os bacons são produzidos. Se abrir um desses pacotes aqui e encontrar um bilhete dourado, você ganha um passeio à maravilhosa fábrica de bacon do fazendeiro. Decidido, Homer vai imediatamente ao mercado comprar várias caixas de bacon na esperança de encontrar o bilhete premiado. Apu pergunta se Homer está tentando alguém comprando tanto bacon e comenta que, se ele realmente quisesse alguém, poderia simplesmente vender armas no mercado. Homer abre uma das caixas e encontra um bilhete prateado. Na mesma hora, fica feliz demais e começa a abraçar e beijar Apu, acreditando que encontrou o bilhete dourado premiado. Apu, porém, avisa que ele está comemorando cedo demais, porque aquele não é o bilhete correto. Na verdade, aquele bilhete dava direito a ser jurado da competição de porcos de Springfield. Homer fica um pouco desapontado, mas rapidamente começa a gostar da ideia. Já na feira, toda a família Simpsons está presente e Lisa fica fascinada com todas as coisas gigantes que existem por lá. Marge mostra para Bart a maior couve de Bruxelas do mundo. Bart não parece nem um pouco interessado e acaba derrubando a couve, que sai rolando até parar embaixo do maior purê do mundo. No show que acontece dentro da feira, o cantor anuncia que vai cantar uma música sobre um país que ele ama muito, chamado Estados Unidos. Homer grita animado, dizendo que também conhece esse país. O cantor começa a cantar alegremente. A música fala que odiar Barbra Streisand é errado, que maltratar os animais é besteira e que cuspir numa bandeira também não é legal. A letra também diz que o cantor não pratica terrorismo e aproveita para pedir ajuda na venda dos CDs. Enquanto isso, o público fica balançando bandeiras dos Estados Unidos. Me ajudem, O cantor continua insistindo para que comprem seus CDs, e Homer corre até a barraca comprando vários discos enquanto grita, "Vai Estados Unidos!". Enquanto isso, Homer continua observando a competição dos porcos e anotando algumas características. Tem cuidador passando vaselina nos dentes dos porcos para melhorar o sorriso, outros fazendo babyliss no rabo dos porcos. Um dos cuidadores comenta que o porco deu azar de aparecer com uma espinha justamente no dia da competição. Marge e Bart vão conferir como Lisa está se saindo na competição de arrumação de mesa. Bart pergunta para a mãe por que Lisa participa daquilo, já que eles são irmãos e ele acha aquela competição completamente patética. Lisa aparece mostrando sua mesa e explica que o tema era se a música fosse a comida do amor. Ela apresenta tudo ao jurado, mas ele faz um comentário debochado e começa a rir da mesa de Lisa. Depois, ele ainda balança a mesa de propósito, derrubando várias coisas e fazendo Lisa começar a chorar. Homer, que estava analisando a cintura de um porco, percebe tudo de longe e fica bastante incomodado. Quando pensa em fazer alguma coisa, ele lembra que o policial Wiggum já avisou que ele não pode mais sair brigando ou acabará preso. Mesmo assim, Homer sente que precisa fazer alguma coisa, mas percebe que vai precisar de um disfarce. Lisa continua chorando enquanto o jurado faz piada da cara dela, entrega a medalha de último lugar e continua rindo dela. Então surge Homer vestido com uma fantasia de super-herói e usando uma máscara bastante estranha. Mesmo daquele jeito, ele salva o momento acertando uma torta bem na cara do jurado que estava se aproximando de Lisa. Foi a última vez que a magoou. Quando Lisa tenta agradecer ao misterioso super-herói, que na verdade era Homer, ele desaparece rapidamente.
Pouco depois, Homer aparece normalmente com uma expressão satisfeita por ter ajudado Lisa e Marge pergunta onde ele estava. Todo mundo fica surpreso com a aparição repentina daquele super-herói. Marge pergunta se eles ainda vão ver o herói novamente e Homer responde que sim, porque onde existir alguém sendo maltratado, o Homem-Torta aparecerá para ajudar. Mais tarde, já em casa, Lisa está desenhando na mesa da cozinha enquanto Homer vai pegar alguma coisa para beber. Ele pergunta o que ela está desenhando e Lisa responde que é seu super-herói favorito, o Homem-Torta. Nesse momento, Bart aparece meio irritado. Homer pergunta o que aconteceu e tenta animar o filho ficando de cabeça para baixo. Bart manda ele parar porque está ficando enjoado e conta que um cara o obrigou a comprar algumas revistas contra a vontade dele. Homer responde que o vendedor precisa aprender uma lição ou levar uma torta. Lisa concorda que ele precisa de uma lição, mas Homer já fica pensando nas tortas e decide ir até o quarto montar uma fantasia de homem-torta, usando até um espartilho para esconder a barriga. Na loja de quadrinhos, Bart e Milhouse tentam trocar um gibi. Milhouse explica que queria trocar a revista porque aquela não era a edição certa. O vendedor responde que a loja não aceita devoluções. Nesse momento, Homer aparece vestido de Homem-Torta. O vendedor pensa que ele é apenas mais um cliente estranho da loja, mas Homer caminha até ele e acerta uma torta bem na cara dele. Na mesma hora, chega uma mulher que pretendia sair com o vendedor, mas muda de ideia ao vê-lo daquele jeito. O vendedor sai correndo, morrendo de vergonha, enquanto os garotos começam a rir. Logo depois, Bart percebe um bilhete preso na vasilha da torta deixado pelo Homem-Torta, dizendo que ele era um amigo da vizinhança. Milhouse comenta que finalmente apareceu um super-herói que as crianças realmente vão gostar. Nelson chama Milhouse de cara de soco, e Milhouse fica confuso, tentando entender quem seria isso. Então Nelson dá um soco nele e responde que é ele. A família está sentada em uma lanchonete comendo enquanto Marge lê no jornal as notícias sobre o Homem-Torta. Homer, claramente feliz, tenta fingir desinteresse e começa a comentar sobre as batatas e o molho que está comendo. Marge comenta que aposta que Ned Flanders é o Homem-Torta. Homer imediatamente fica bravo e responde que Ned não chega nem perto dele. Todos olham para Homer de maneira estranha e ele, percebendo o que acabou de dizer, abaixa a cabeça e fala que é o Homem-Torta. Tu quer o Ned Flanders? Flanders! Ele não é homem para se igualar a mim! Para se igualar ao Homem-Torta. As notícias sobre o Homem-Torta continuam crescendo. E no jornal o repórter comenta que várias armas estão sendo trocadas por tortas para evitar o surgimento de imitadores do Homem-Torta. A polícia então decide destruir todas as tortas usando bombas. O policial Wiggum lamenta pelas tortas e comenta que aquele é um dia muito triste. Logo depois, ele diz que vai ligar a sirene da viatura para melhorar seu humor. Wiggum liga a sirene sozinho e começa a rir sem parar. O repórter pergunta onde será a próxima aparição do Homem-Torta e comenta que talvez aconteça no hospital, que está virando um centro de cirurgia plástica. A polícia começa a planejar a captura do Homem-Torta e um dos policiais pergunta a Wiggum o que ele tem contra o herói. Wiggum responde que o Homem-Torta está acabando com a melhor parte de ser policial, que são as palestras sobre segurança e bicicletas. Durante o discurso de inauguração da clínica, o Homem-Torta aparece em cima de uma placa. Na mesma hora, a multidão começa a gritar que aquilo é uma armadilha. Homer grita que nada pode pará-lo e começa a fugir desesperadamente da polícia. Os policiais recebem ordem para atirar para abater e um dos tiros acerta o braço de Homer. Ele grita de dor, mas continua correndo. No meio da confusão, Marge cai no chão e quase é pisoteada pela multidão. No último momento, o Homem-Torta salva Marge. Ele tenta beijá-la, mas Marge logo avisa que é casada. Mesmo assim, o Homem-Torta a puxa e lhe dá um beijo. Marge acaba gostando e diz que está olhando para o nariz dele, mas consegue enxergar sua alma. A chuva começa a cair e o Homem-Torta vai embora. Marge fica completamente encantada, dizendo que aquilo foi emocionante e familiar ao mesmo tempo, como Coca-Cola com limão. Escute, eu sou casada. Mais tarde, Homer chega em casa ainda vestido de Homem-Torta e claramente machucado por causa do tiro no braço.
Ele vai até a gaveta das facas e pega uma para tentar retirar a bala. Assim que consegue tirar a bala do braço, Lisa aparece acendendo a luz e chamando-o de pai. Homer tenta dizer que não é o pai dela, mas Lisa responde que já sabe que ele é o Homem-Torta, porque eles recebem cartas sobre isso há uma semana. Homer pede para continuarem a conversa no esconderijo secreto do Homem-Torta. Quando chegam lá, Lisa logo percebe que é só o porão. Ela pede para Homer parar de ser o Homem-Torta antes que ele acabe morrendo. Lisa faz uma expressão triste e Homer acaba cedendo. Ele pergunta o que fará com todas as tortas e Lisa responde que ele pode simplesmente comê-las. Homer logo percebe que ela está certa, afinal, ele ama tortas. Os dois comem juntos e passam um momento feliz. O que faço com todas essas tortas? Eu sei uma coisa que pode fazer. Fiquei tão envolvido que esqueci que torta... No dia seguinte, Homer chega ao trabalho e leva uma bronca do Sr. Burns. Ele fica muito irritado e começa a pensar em voltar a ser o Homem-Torta. Mas ao olhar para uma foto de Lisa, acaba refletindo melhor. Ao longo do dia, várias situações fazem Homer pensar seriamente em voltar. Na hora do almoço, ele começa até a imaginar as tortas falando sobre o conflito dentro dele. Homer se pergunta por que está ouvindo tortas falarem. Logo depois diz que elas são muito sábias e que gostaria de comer todas elas. As tortas claramente não gostam muito desse comentário. No fim, Homer não aguenta mais ver Burns tratando os funcionários daquele jeito e resolve voltar a agir como o Homem-Torta. Então ele acerta uma torta bem na cara do Sr. Burns. Homer tenta fugir da empresa, mas esquece que tudo lá é monitorado por câmeras. Ele corre pela usina inteira, tentando encontrar uma saída, mas acaba adormecendo no sofá da sala de Burns. Quando acorda, já está preso numa cela enquanto Burns tenta descobrir quem está por trás da máscara. Assim que remove a máscara, Burns percebe que é Homer. Diz que ele vai se arrepender de ter feito isso. O Sr. Burns então tenta fazer um acordo com Homer para que ele trabalhe para ele, praticamente como um agressor de aluguel. Homer pergunta se receberá 2 salários, um por trabalhar na usina e outro por atuar como Homem-Torta, mas Burns responde que não. Logo depois, Burns entrega uma missão para Homer e o ameaça dizendo que contará à polícia sua identidade secreta caso ele não obedeça. Ele ainda lembra que Homer teria que cumprir serviço comunitário se fosse descoberto. Homer fica horrorizado só de imaginar ajudar outras pessoas. Ao abrir o envelope para descobrir quem seria sua próxima vítima, Homer percebe que o alvo era ele mesmo. Ele entra em conflito, mas diante da pressão de Burns, acaba dando uma tortada na própria cara. Vamos, o tempo está passando! Mais tarde, em casa, Homer comenta que não consegue dormir porque não para de pensar no Homem-Torta. Marge, ainda encantada com o beijo, responde que também não consegue parar de pensar nele. Homer diz que está com medo de que o Homem-Torta acabe atacando pessoas boas, não porque queira, mas porque alguém o está chantageando. Marge pergunta diretamente: ele é o Homem-Torta? Ele responde que não, e mostra uma fotografia estranha dele ao lado do cachorro fantasiado de Homem-Torta. Marge comenta que, seja lá quem for o Homem-Torta, ele jamais aceitaria viver sendo chantageado. Logo depois, Marge pede para Homer beijá-la. Homer responde novamente que não é o Homem-Torta, mas ela diz que não se importa. Uma jovem escoteira aparece vendendo biscoitos na casa do Sr. Burns. Antes de Burns abrir a porta, Homer faz um comentário, mas Burns manda ele ficar quieto. Burns atende a garota, pede que ela espere um instante e logo aparece Homer vestido de Homem-Torta. Ele pede desculpas à menina e, obedecendo Burns, dá uma tortada nela. Na praça, Burns aparece disfarçado dentro de um carrinho de bebê, enquanto Smithers finge ser sua mãe empurrando o carrinho. Burns passa algumas informações para Homer sobre o próximo alvo. Homer pega o envelope, abre e descobre que sua próxima vítima será o Dalai Lama. Burns, com um sorriso debochado, comenta que toda aquela conversa pacífica do Dalai Lama está atrapalhando seus negócios com investidores chineses. Homer claramente não gosta da ideia. Mais tarde, na prefeitura de Springfield, Homer aparece observando as pessoas entrando para assistir ao discurso do Dalai Lama. Lisa faz o discurso de abertura enquanto Homer, vestido de Homem-Torta, pensa que não deveria fazer aquilo na frente dela. Burns aparece e lembra que Homer não tem escolha, porque caso contrário, revelará sua identidade secreta. Lisa então anuncia a entrada do Dalai Lama. Por favor, me perdoe, lama falante. Não faça isso, Homem-Torta! Somente Bart incentiva Homer a jogar a torta.
Mas Homer responde que não vai fazer aquilo e que precisa encontrar uma forma de acabar com a chantagem de Burns. Então ele decide aparecer diante de toda a plateia. As pessoas começam a comentar. Apu diz que Homer jamais desperdiçaria tortas daquele jeito e por isso não pode ser o Homem-Torta. Moe afirma que Homer é idiota demais para conseguir fazer aquilo. Homer insiste, dizendo que realmente é o Homem-Torta, mas ninguém acredita nele. Lisa então comenta que seu pai criou um herói, mas não conseguiu viver à altura dele. Homer melhora o humor e chama Lisa para ir embora. O Dalai Lama fala algumas palavras sobre o próximo compromisso e sai voando pela janela. Mais tarde, deitado ao lado de Marge, Homer pergunta se foi o beijo que fez ela perceber que ele era o Homem-Torta. Marge responde que não. Ela diz que percebeu por causa da roupa, porque só um idiota não perceberia. Os dois se beijam e Marge pede para o Homem-Torta mostrar seus superpoderes. Mas quando ela percebe, Homer já saiu correndo da cama. Sou o Homem-Torta! E onde quer que o Homem-Torta esteja, o garoto Bolinho vai estar bem perto. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o like e o seu comentário. Até os próximos vídeos.